O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu aos seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas, vem e põe as mãos sobre ela, para que ela fique viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido na mão de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu, por que ainda estás incomodando o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, apenas tenhas fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que esta confusão e esse choro? A criança não morreu, está apenas dormindo. Gente santa do Senhor, os irmãos que estão em casa, que ventania, hein, gente? Minha nossa, ventania aí forte, friozão está vindo por aí. Gente, algumas alegrias. Na última sexta-feira celebramos aqui a nossa missa jovem, 100 jovenzinhos, tinha aqui 97 pessoas participaram da nossa missa jovem, pastoral da juventude, está aí a galerinha, celebrou com a gente. Hoje pela manhã tivemos a missa com a IVC, as crianças da iniciação à vida cristã, né? Crianças começando a voltar à igreja depois desse tempo de pandemia todinho. Então, algumas alegrias que enchem o nosso coração de felicidade e de esperança. E a liturgia de hoje, meus amados, fala para a gente um pouquinho desse inimigo que Paulo diz que é o último inimigo a ser derrotado, que é a morte. Primeira leitura, filhos queridos, é do livro da Sabedoria, um livro do Antigo Testamento. Veja que tem uma clareza, né, no texto, que praticamente ele já se autopartilha, porque diz assim o livro da Sabedoria: Deus não fez a morte, Deus não tem prazer com a destruição dos vivos, Ele criou todas as coisas para existirem
Olha que interessante. Deus não fez a morte, não tem prazer com a destruição dos vivos e fez todas as coisas para existirem. Deus criou o homem para a imortalidade e o fez à sua imagem e semelhança. Não é interessante, gente? Nós sabemos que somos imagem e semelhança de Deus, e sabemos que Deus é imortal, Deus é eterno, Deus é aquele que existe desde sempre e para sempre. Deus existe antes de tudo existir, é o verbo de Deus, é a palavra divina que cria todas as coisas. Do nada, Deus faz tudo, Deus é o eterno, e Ele nos faz a sua imagem e semelhança. E no plano inicial da criação, Ele faz o homem à imagem e semelhança, Ele sopra no homem o sopro da vida, quer que o homem tenha vida, o ruá de Deus, o sopro da vida Ele coloca no homem, para que o homem viva, não para que o homem morra. Coloca o homem para viver no paraíso e ser feliz, coloca tudo ao dispor do homem, para que ele usufrua, administre e cuide, e viva para sempre, e viva junto de Deus. E o lugar onde Ele coloca o homem para viver é o paraíso, para que o homem tenha vida e vida plena. Mas aí, meus amados, olha o que diz o texto da sabedoria: por inveja do diabo, a morte entrou no mundo, e experimentam-na os que a ele pertencem. Por inveja do diabo, a morte entra no mundo. Não é uma coisa de Deus a morte. A morte é uma inveja do diabo, e o homem a recebe por conta das suas ações. Deus coloca no centro do jardim, no paraíso, a árvore que Ele mesmo chama de árvore da vida. Ele dá ao homem a vida, sopra no homem o sopro da vida, coloca o homem para viver eternamente no paraíso, e no centro do paraíso Ele coloca a árvore que Ele chama de árvore da vida, e a única recomendação que Ele faz é de que não se aproximem daquela árvore. E Ele diz por que Ele não quer que se aproxime dali. Ele fala: se você se aproximar dessa árvore, as consequências, vocês é que tem que completar esse versículo bíblico, vamos ver se vocês sabem. Não se aproxime da árvore do centro do jardim, a árvore da vida. Se você se aproximar dessa árvore, as consequências serão as consequências serão quem sabe fala alto. Começa com mor, termina com T. Morte! Oh. As consequências, se você se aproximar desta árvore, serão de morte. É consequência. É uma consequência. E aí vale para a gente pensar também, porque hoje em dia, como dizem os meus conterrâneos ali do Rio Vermelho, hoje em dia, a gente já não tem mais aquela noção do pecado, de que as coisas são erradas, né? De que isso não pode fazer. Hoje tem um laxismo que acha que a gente pode tudo, que não, eu tenho direito, dever não é comigo, direitos são meus, os deveres não, mas os direitos sim. E aí a gente já não tem mais muito noçãozinha do pecado, de que tem coisas que são erradas e coisas que a gente não deve fazer, deve evitar, né? E quando Deus fala isso para Adão e para Eva, Ele diz: olha, se você fizer isso, vai ter consequências. O teu ato tem consequências, meu jovem. Vai ter consequências, aquilo que você faz tem consequências. Para toda ação, uma reação. Então tem consequências. Se você vai fazer, é sempre bom assim, ó, a gente pensar, antes de uma ação, pensar assim: eu estou preparado para sofrer as consequências? Eu vou pegar esse microfone que está na minha mão e vou jogar na cabeça do Luiz Ricardo, que está ali fotografando. Eu posso fazer isso? Mas eu estou preparado para as consequências? Porque o Luiz Ricardo é faixa preta. Ele vai dar um golpe aqui e vai acabar comigo. Então, antes de eu fazer uma ação, eu tenho que pensar: eu estou preparado para sofrer as consequências dessa ação? Vou trair a minha esposa. Ela tem 40, tem uma menininha de 20 que está dando bola para mim. Mas eu estou preparado para as consequências?
Vou falar um palavrão para o meu pai. Estou preparado para as consequências? O Adão e a Eva não mediram isso. Eles não pensaram se eles estariam preparados para as consequências. Eles simplesmente fizeram, seduzidos pelo demônio enganador, que é o pai da mentira, que os enganou, e eles caíram na sedução do pai da mentira, e caíram na tentação. E por conta dessa ação, houve o pecado entrou no mundo, a desobediência, vem a morte, que é o salário do pecado. Então a morte não é uma coisa de Deus, o plano de Deus é que a gente vive eternamente. Porém, entretanto, contudo, todavia, mesmo assim, Deus maravilhoso e misericordioso se manifesta. A gente cantava no Salmo: eu vos exalto, ó Senhor, pois me livraste e preservaste a minha vida da morte. Porque mesmo com a entrada do pecado, Deus ainda lança mão daquilo que a gente chama de plano B, e envia o seu Filho Jesus Cristo, para nos dar a vida que Ele queria ter nos dado desde o começo, para nos reconciliar ao imenso amor de Deus Pai, para nos trazer de volta, nos dar de novo a herança, a vida eterna, que a gente havia perdido pelo erro e pelo pecado. E aí o Senhor Jesus Cristo vem, e aí no texto do Evangelho, esse texto bonito, né? É uma sucessão de momentos de Jesus Cristo, onde Ele quer mais uma vez dizer que o que Ele quer é trazer vida para todos nós. No Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10, que é bem facinho de decorar, João 10, 10, Jesus diz: eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. O plano de Deus é vida, nosso Deus é o Deus da vida, Ele quer que você tenha vida, Ele quer que a vida aconteça, Ele quer que nós saiamos da margem, da periferia, do chão e venhamos para o centro. Por isso no Evangelho de hoje, Ele está de novo numa barca e vai para outra margem. Não sei se vocês lembram, meus amores, domingo passado, Jesus estava na margem, numa margem, chamou os discípulos para entrarem na barca e irem para outra margem. Eles entraram e viram aquela ventania, igual hoje assim, né? Uma ventania dessa, agitou as ondas, e aí Jesus dá ordem para o mar e o vento e diz: silêncio, cala-te, e o mar e o vento se acalmam. Hoje, mais uma vez, Jesus está numa margem e vai para outra margem, porque Jesus, como é o Senhor da vida, Ele quer encontrar as pessoas que estão à margem, né, Jane? Quer encontrar quem está na margem, os marginalizados, né, Cíntia? É isso, Jesus quer o encontro daqueles que estão à margem. Por isso é que Ele vai sempre de uma margem a outra margem, e Ele sempre traz para o meio. O homem da mão seca, antes de curar, Ele traz o homem para o centro. O paralítico que está à beira do caminho, Ele coloca no meio. A mulher com quem ninguém fala, Ele traz para o centro. A prostituta que está jogada no chão e vai ser apredejada, Ele reergue, porque Ele vai na margem, porque Ele quer que as pessoas tenham vida, e Ele sabe que a vida está no centro. Então Ele quer que as pessoas saiam da margem, da periferia, das existências, e Ele vai mais uma vez para a margem. E quando lá está, vem a Ele o chefe da sinagoga e diz: olha, minha filhinha está à iminência da morte, vai impor as mãos sobre ela. E aí Jesus vai, e quando Jesus está indo no caminho, uma outra mulher aproxima-se dele. E veja que interessante, né? Uma mulher que sofria de uma hemorragia há 12 anos, havia sofrido, desde o texto do Evangelho, na mão de muitos médicos, a ponto de perder tudo o que possuía, e ao invés de melhorar, só piorava. Sabe quando a gente tem, muitas vezes na nossa família, talvez até nós mesmos em algum momento, né? E aí a gente já não encontra mais remédio que cure a gente, já não tem mais uma solução, e os médicos desenganam, e a gente começa a procurar nos curadores, nos curandeiros, alguma coisa que nos cure, nos salve. A ponto desta mulher, que há 12 anos sofria, perdeu tudo o que possuía e ainda piorava, a gente vai sofrendo na mão desses curadores. E aí ela ouviu falar de Jesus, e ela sentiu no coração: se eu ao menos tocar na roupa desse homem, eu ficarei curada. E ela vai, tem uma multidão tocando em Jesus, e ela vai por trás de Jesus,
toca na bainha de Jesus, e no mesmo momento ela sente que fica curada. A hemorragia para imediatamente, e Jesus logo percebe que uma força saiu dele, e olhando para a multidão ele pergunta: quem me tocou? Eles começam a rezar. Olha, meus amores, isso vale uma grande reflexão para a gente. Vamos pensar naquela mulher. Ela tinha uma doença há 12 anos, havia procurado em todos os lugares, não tinha encontrado, perdeu todo o dinheiro na mão dos charlatões que prometeram cura para ela, cirurgias espirituais e um monte de coisa, e nada resolveu. Perdeu o dinheiro todo dela e só piorava. Um dia ela ouve falar de Jesus, e no coração ela pensa: se eu tocar na roupa desse homem, eu fiquei curado. Tem uma multidão que está espremendo Jesus, e quando ela toca na bainha de Jesus, Jesus sente que alguém tocou nele, e a mulher ficou curada. E Jesus pergunta: quem me tocou? Vamos pensar. Hoje é domingo, é dia do Senhor. No planeta Terra existe uma estatística que diz que a cada 30 segundos começa uma missa em algum lugar do globo terrestre. Quantas milhões de pessoas estiveram na missa hoje? Quantas milhões de pessoas tocaram em Jesus na Eucaristia? Quantas pessoas não tocaram na roupa de Jesus, mas tocaram em Jesus todinho, né? Eu sempre digo que a gente faz assim para receber Jesus: coloca a mãozinha esquerda em cima, a mãozinha direita embaixo. O ministro chega diante da gente, levanta a Eucaristia e diz: corpo de Cristo. E aí você responde o quê? E amém quer dizer o quê? Sim, eu creio, assim seja. O ministro levanta a Eucaristia e você diz: amém, eu creio que é Jesus. Você diz isso quando você diz amém: eu creio que é Jesus, assim seja, é Jesus. O ministro coloca na sua mão e é um segundinho de adoração. Você adora Jesus naquele instantezinho. Depois, com a mão direita que está embaixo, você pega Jesus e comunga. Você não tocou na bainha de Jesus, tocou no corpo todinho de Jesus. Vamos imaginar, hoje, no planeta Terra, quantas pessoas tocaram no corpo de Jesus? E será quantas vezes Jesus perguntou: quem me tocou? Alguém me tocou diferente. Alguém saiu curado daqui hoje, né? A multidão comprimia Jesus, uma multidão tocava nele, e ele não sentia nada. Estava todo mundo tocando de Jesus, todo mundo espremendo Jesus, mas de repente aquela mulher tocou, e aí ele sentiu que saiu dele uma força. E ele fica procurando, olhando na multidão, para ver se ele descobre quem tocou ele. Já pensou Jesus olhando aqui para a gente hoje, para saber quem de nós tocou em Jesus? Ele olha até no altar para ver se o padre tocou nele. Olha para todo mundo. E para alguém, ele pode dizer isso que ele disse para aquela mulher: filha, filha. Aí ele chama de filha. Gente, era uma mulher que estava marginalizada, 12 anos sofrendo na mão de exploradores, não tinha mais dinheiro, perdeu tudo o que tinha, e Jesus a chama de filha. Filha, a tua fé te salvou. É fé, gente, é a nossa fé. Jesus está ali para ser tocado por todos nós. Todos tocavam, e aquela mulher foi alcançada por Jesus, porque ela quis, ela desejou, ela se pôs aos pés, assim como Jairo se colocou aos pés de Jesus. Jesus vai até a casa dele, lá a menina já está caída. Vejam também a palavra de Deus, se a gente vai, porque senão nós ficaríamos aqui até 2 horas da madrugada, né? Mas aí a filhinha dele já estava. Percebam que Jesus não permite que ninguém vá com ele, que ninguém entre, porque as pessoas estão caçoando. Todo mundo já acreditou na morte. Então Jesus não quer aqueles que acreditaram na morte do lado dele. Ele permite que apenas 3 dos seus discípulos entrem com ele: Pedro, Tiago e João, e mais os pais da menina. Aqueles que já não acreditam mais na vida, ele não quer. Os que estão no alvoroço, caçoando, dizendo: a tua filha já morreu. Os que não acreditam mais, ele não quer com ele. Ele permite que entrem com ele apenas Pedro, Tiago e João e os pais da menina. Apenas os que acreditam. Ele não quer confusão, ele não quer alvoroço.
Ele quer gente de fé do lado dele. Aí ele toma a menina pela mão e diz Talita cum, que quer dizer menina, levanta-te. Mais uma vez para a menina. Ele cura a mulher que há 12 anos sofre de uma hemorragia. Agora ele cura a menina que tem 12 anos e que está entrando na vida. Na época de Jesus, no contexto histórico, 12 anos, 13 ela já é prometida em casamento, 14, 15 já casa. E bem nesse momento ela estava perdendo a vida. Na hora de entrar para a vida, ela está perdendo a vida. E Jesus toma a mão dela, toma ela pela mão. Ele chama a mulher que ele cura de filha, e essa menina que está morta ele toma pela mão e diz: menina, levanta-te. Ele sempre traz para frente, sempre reergue, sempre dá vida. É o Deus da vida, é um Deus vivo e verdadeiro. Menina, levanta-te. Ela se levantou e começou a andar, pois tinha apenas 12 anos. Todos ficam admirados. Nosso Senhor, meus amados irmãos, é um Deus vivo, e é o Deus dos vivos, e é o Deus da vida, é o Deus que quer dar vida para você. Então não se contente em não ter vida, não se contente com as pessoas que perto de você não têm vida. Esses o Senhor não vai nem deixar entrar com ele, os que já acreditam, morreu a tua filha, não tem mais jeito. Não, em Jesus tem jeito, em Jesus tem salvação. Jesus é Senhor e Salvador, é um Deus vivo e verdadeiro, que quer que você viva, e viva eternamente, e viva para sempre, e tenha neste mundo vida bela, vida feliz, vida cheia de Deus, vida de alegrias, uma vida com fé. Ele quer dizer para você, Ele não quer que você seja multidão a tocar nele, Ele quer que você toque nele com fé, porque Ele quer olhar para você e dizer: filho, filha, a tua fé te salvou, a tua fé te faz um vencedor, te faz maior, te faz melhor. No finalzinho do Evangelho, ele insiste que ninguém fique sabendo daquilo que aconteceu, porque nesse momento ainda não é a hora, ele ainda não quer ser tido como o Messias ainda, não é a hora ainda da revelação dele. Agora, hoje em dia já é. Hoje em dia, eu e você já temos que sair por aí dizendo para todo mundo que Jesus é Senhor e Salvador, que Jesus é o nosso Deus vivo e verdadeiro. Nós vamos pedir que essa palavra produza frutos na nossa vida. Então, sentadinho como você está, mas eu vou pedir para a gente fazer uma oração, para que essa palavra não entre por um ouvido e saia por outro, mas para que a gente creia nesse Deus vivo e verdadeiro. Então te coloca, meu irmão, na presença desse Deus único, desse Deus verdadeiro. Deixa que essa palavra encontre no teu coração um terreno fértil, que ela encontre no teu coração terra boa, que ela possa produzir em você fruto de vida. Diz para o Senhor: não quero te tocar, Senhor, como apenas mais um na multidão. Quero te tocar, Senhor, como quem crê, como quem tem fé. Não quero ser, Senhor, desses que acreditam na morte, que caçoam de Ti, Senhor, que riem de Ti, que és o Senhor da vida, que dás ordem à natureza e até a morte te obedece. Vinde, Senhor, em meu auxílio, fortalecei-me, Senhor, na minha fé, na minha convicção, na minha crença, na minha esperança. Fortalece a minha vida, Senhor. Dá-me desse dom, dá-me dessa graça. Cura, Senhor, aquilo que me impede de Te ver. Cura, Senhor, aquilo que me impede de viver essa esperança, esse amor. Cura, Senhor. Nós vamos cantar esse refrãozinho, apenas o refrãozinho, e você faz dele a sua oração, para que essa palavra produza no seu coração frutos de vida, frutos de abundância.